Boa tarde a todos. Vamos para então a parábola do fermento ou da levedura. Essa parábola está tanto no Evangelho de Mateus quanto no de Lucas. E essa parábola se refere ao crescimento do reino de Deus dentro de nós, dentro do homem. Sentimentos que crescem no nosso interior de forma aparentemente invisível, mas que acabam influenciando a nós e a todos que estão ao nosso redor. Nós temos também esta parábola do fermento, que fala dessa modificação interna, mas temos uma outra parábola, vou só citar aqui, que se refere a modificações externas, que é a parábola da semente de mostarda, que mostra um reino, o reino de Deus, que se expande visivelmente, exteriormente, conquistando territórios, ou seja, a mostardeira cresce muito e acaba sendo um abrigo para muitos pássaros, acaba sendo sombra para muitos viajantes, etc. Então, este é um crescimento, quando é citada a parábola da mostarda, da semente de mostarda, que mostra então esse crescimento externo. E a do fermento, então, o interno. Jesus descreve então essa parábola como um ato corriqueiro de uma mulher que junta porções de farinha, de água e de fermento, faz uma grande mistura e acaba deixando a massa descansar, esperando que o fermento faça o seu trabalho. Já de início podemos observar que podemos entender que este fermento seriam os ensinamentos que Jesus nos traz através do seu evangelho e que seria o fermento que colocaríamos dentro de nós para que o crescimento interno, o crescimento do nosso entendimento do que seja a vida, do que sejam os melhores atos, do que seja, enfim, viver bem para nós e para os outros, quer significar. Então, este tipo de ensinamento que Jesus nos dá, esse fermento com que ele nos alimenta e faz crescer esta massa, faz crescer em nós esse entendimento, tem dois processos. O primeiro é o tempo. Cada massa precisa de um tempo para crescer. Cada determinado tipo de massa, a depender da quantidade de farinha, a quantidade de fermento. Nós, igualmente, precisamos de um tempo para que os ensinamentos comecem a fermentar, a crescer dentro de nós, para que a gente passe a ter suficiente entendimento do que seja uma mensagem, as mensagens de Cristo. E o segundo processo é o quanto cada um de nós irá crescer tendo recebido esse fermento, tendo recebido esses ensinamentos. A própria semente, o fermento e o reino dos céus. A semente seria, então, a própria semeadura. Essas mensagens, ou este fermento, jogado dentro de nós, solo fértil ou não, a parábola dos solos também, né? Solo pedregoso, com espinheiro, o solo fértil. Então, se nós, internamente, estivermos cultivando bons sentimentos, bons pensamentos, boas atitudes, seremos um solo fértil para receber esses ensinamentos, para receber essa fermentação. E essa fermentação vai produzir grãos que servirão de alimento. Na verdade, aqui, esses grãos, esses alimentos estão simbolizando os frutos do nosso entendimento, do entendimento da palavra. O fermento, então, seria, como eu já disse, os próprios ensinamentos de Jesus, essas sementes que no interior de cada pessoa, assim como no interior de cada massa, alimentam o espírito com a verdade. Ou seja, vai despertar em nós o conhecimento e as atitudes mais puras e mais justas. E, finalmente, o reino dos céus, que é o crescimento da alma humana, a sua evolução e a consequente disseminação daquilo que nós tivermos aprendido, daquilo que o fermento tiver germinado, produzido em nós, a disseminação desse bem que a gente vai levar também para os nossos irmãos. As lições que a parábola encerra. 3 importantes lições. Uma delas é: o invisível acaba por demonstrar resultados visíveis. Ou seja, o fermento, embora adicionado à massa, embora seja invisível, quando você olha para uma massa você não vê o fermento,
ele acaba por demonstrar efeitos. Mais à frente ele faz com que a massa cresça. Igualmente dentro de nós. Nós vamos assimilando as lições que ninguém percebe, ninguém vê. Se eu tenho ou não as boas lições, se eu tenho os bons entendimentos, mas os meus atos, os meus pensamentos e as minhas palavras vão acabar revelando esses frutos. E esse fermento, então, promove essas mudanças visíveis nos nossos pensamentos, nos nossos atos, e também, por consequência, vai impregnando, através do exemplo, outras pessoas que estão à nossa volta. E assim como na massa, o fermento atinge cada parte da massa, cada partícula da massa está sendo atingida, a fim de que toda a massa cresça. Então, na verdade, o que nós esperaríamos, nós estudantes da doutrina, esperaríamos é que este fermento estivesse sendo administrado no coração, na consciência, no entendimento de cada pessoa no planeta, para que não só uma pequena parte da massa crescesse, mas toda a massa, como acontece numa massa de pão, toda a massa cresce. Nós aqui, infelizmente, ainda não temos a capacidade, não temos o vislumbre de que toda a humanidade está crescendo igualmente como cresce uma massa. Mas assim é que acontece. Germina em mim, germina em nós aqui, e isso faz com que cada segmento da nossa vida vá melhorando e vá nos transformando. E essas transformações, elas depois devem atender a necessidades que o homem tem. Nós precisamos combater, então, estando melhor crescidos com este fermento, combater as condições de miséria no mundo, as necessidades dos pobres. Temos que ver isso, temos que sentir e temos que promover esses trabalhos. Melhoria da educação, sermos mais solidários, defendermos aquilo que é justo contra as injustiças. Devemos também exigir mais honestidade dos homens que elegemos para dirigir os países, para governar o povo. E devemos também promover a moralidade e a decência, além de outras virtudes. Então essas transformações, elas vão acabar integrando ou devem integrar a conduta de cada um de nós que somos seguidores de Cristo e que provam desse fermento. Porque esse fermento das virtudes, eles devem se espalhar em nós, através dos nossos pensamentos, em nossas palavras e ações, como eu já disse. Assim como o pão, o fermento se integra a toda a massa, indistintamente, fazendo com que ela cresça por igual. Então, também nós devemos despertar em nós essas boas, aliás, um pleonasmo, boas virtudes, as virtudes trazidas pelo Cristo. Então, esse fermento faz com que cada um de nós cresça. E na sequência desse crescimento, também a gente vai dando exemplos e fazendo com que toda a humanidade possa crescer. Porque, na verdade, isso é a nossa missão aqui na Terra. Cada um de nós servir ao próximo. E nós estamos trabalhando, entre aspas, para a evangelização do mundo. Na verdade, é disso que se trata. Vou ler um trechinho aqui de Mateus 5,16, em que ele diz, Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, que o nosso fermento produza em nós uma luz que possa ser mostrada para os outros. Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Trago um trecho aqui do Caibar Schutel, onde ele diz, vou dar uma lidinha aqui: a conquista do reino de Deus em nós, como na ação do fermento no pão, demanda tempo de preparação e evolução intelectual, moral e espiritual. É fruto do próprio trabalho na prática do bem, do próprio trabalho de cada um de nós, e do esforço na busca da perfeição, tendo Jesus como caminho, verdade e vida em direção ao Pai. O homem não se transforma de simples ignorante
de simples e ignorante em elevado e sábio de um momento para o outro. Já vimos que a evolução não dá saltos. Assim como o levedo não transforma a farinha no mesmo instante que é posto na massa. Leva algum tempo. Então, nesse processo de levedura, está acontecendo uma transformação química ali que é o calor. E esse calor é que faz o pão crescer. Esse calor, na verdade, em nós, seria o calor da própria vontade, do ânimo, da disposição para a gente descobrir em nós o que deve nos impulsionar para as correções necessárias, as nossas correções, para que corrigimos em nós. Então é esse calor, esse fermento causa em nós esse calor. E para que passemos a viver bem, temos que ter intimamente essa noção da solidariedade para com o próximo, em sociedade. O calor é o esforço pessoal para a nossa autorreforma, corrigindo as imperfeições, nossos enganos e transformando, veja bem, transformando nossas crenças, nossos valores e aquilo que a gente pensa ser verdade, no caso as nossas pseudo-verdades. São atributos que vão orientar melhor o nosso pensamento. E se esses atributos, crenças, valores e verdades forem transformados, eles vão transformar uma coisa essencial, que a nossa amiga Jaque falou esses dias aqui, nosso pensamento. Esse pensamento nada mais é do que o fermento agindo nas nossas mudanças internas. E isso vai levar a mudanças visíveis, as mudanças externas, os nossos comportamentos, nossas palavras. E isso, no fim das contas, vai tornar mais elaborado, mais sensível e mais verdadeira as nossas palavras e as nossas ações. Estaremos, digamos, vivendo bem mais de acordo com o que a gente pensa. Temos também um trecho rápido aqui de Emmanuel sobre a mesma parábola, no Fonte Viva, livro Fonte Viva, no capítulo 76, fermento espiritual. Diz ele: fermento é uma substância que excita outras substâncias. E a nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Por quê? Porque ninguém vive só. Temos conosco, veja só como a gente produz exemplos para os outros e outros para nós, diz ele. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas que nos guardam uma atuação mental invariavelmente. Então, se eu pratico bem e o João está ali me olhando, eu vou provocar nele uma atitude. Assim como se eu estivesse agindo mal, ele veria em mim um exemplo de uma má atitude. Então, eu quero dizer com isso, João, não durma, que nós influenciamos e somos influenciados para o bem ou para o mal. Então, quando algum coleguinha faz alguma coisa ruim, é bom que a gente não repita, que a gente não siga o exemplo. Não é isso? Porque também as nossas palavras determinam palavras em quem nos ouvem. E toda vez que a gente mentir, ou for agressivo, ou não for sincero, é provável que quem esteja nos ouvindo vai responder da mesma forma. Por quê? Porque percebendo as más intenções das pessoas, todos nós sempre acabamos nos armando, respondendo na mesma frequência, quando não devolvendo, porque estamos vivendo sobre a lei da ação e da reação. E o resultado dessa prática, se não medirmos bem o que falamos, não medirmos nossas ações, é discórdia, desarmonia, desequilíbrio social, desequilíbrio emocional, pessoal e violência em variados níveis, tanto para nós quanto para os nossos próximos. Então nós precisamos lembrar das lições de Jesus, dando a outra face, ou seja, devolvendo compreensão, acatamento, afabilidade diante de qualquer agressão. Do contrário, essa roda dos desentendimentos, já falamos várias vezes aqui também, ela não para de se mover. Eu agrido, você me agride, eu te agrido mais, você me agride mais, não para. E isso vai tomando um tamanho crescente e descontrolado. E mais um pouco ainda Emmanuel fala. Nossos modos e costumes
geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nós. Normalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Ou seja, a gente tem que estar atento, porque sempre pode estar alguém nos olhando que nos julgue num patamar superior, que nos admire de alguma forma. E então aquilo que a gente fizer vai servir de exemplo. Se ele, que eu tenho tão boa conta, faz isso, por que eu não faria? Então nós temos que ter esse cuidado, porque somos vistos e às vezes somos admirados. Portanto, é uma responsabilidade que nós devemos ter com os nossos pensamentos e os nossos atos. E nas origens das nossas determinações estão o quê? Tudo que a gente faz vem de onde? A origem são os pensamentos. E a mente, em razão disso, é a sede da nossa atuação pessoal. E aí vem uma frase muito bacana, eu gostei, grifei, que o pensamento é o fermento espiritual. O pensamento é o fermento espiritual. Por quê? Esses pensamentos estabelecem atitudes que viram hábitos e passam a governar nossas expressões e palavras. E vamos acabar com isso influenciando os outros. Se nós então regenerarmos o nosso pensamento, estaremos limpando o caminho que nos leva para o Senhor, para Deus. E então a junção da farinha e da água produz essa massa, grande porção, que podemos comparar então a toda a humanidade. E o fermento como o indutor do crescimento, dentro da massa, dentro da humanidade inteira. Oferecendo então bons sentimentos, virtudes, pensamentos e ações fraternas, ligando cada molécula da massa da mesma forma que cada atitude boa nossa liga cada uma das pessoas, fazendo com que isso possa um dia ligar toda a humanidade. Por fim, podemos comparar o Espiritismo, vou trazer o Espiritismo, ao fermento da parábola. Porque o Espiritismo não deixa de ser um elemento nutritivo, necessário para o nosso crescimento espiritual do homem. E os ensinamentos do Cristo, através do Espiritismo, então, retornam ao mundo como um cristianismo redivivo. E aí eu criei mais um termozinho, eu diria que agora nós temos um fermento redivivo. E dessa vez, a gente espera que esse fermento não falhe, que ele mesmo aos poucos produza o crescimento de toda a massa. Porque sem o fermento, o pão, quem já comeu pão sem fermento? O pão é pesado, é indigesto e é impróprio para o consumo. Pode até quebrar o dente. E assim também se processa o nosso entendimento espiritual. Essa indigestão aqui mostra-se então nos relacionamentos conflituosos que vão acontecer entre nós, pessoas. Essa fermentação, então, esse crescimento interno, produz uma profunda e substancial modificação sobre todos os elementos da alma humana, transformando o homem os pensamentos humanos em preciosos fatores da evolução. Nós vamos levar algum tempo para perceber que temos uma estreita solidariedade ligando-nos uns aos outros, ligando todos os homens da humanidade. Mas para entendermos que tal fermentação, para entender isso, a gente entende com esse exemplo da parábola do fermento, que a fermentação acabará por se disseminar em toda a massa, fazendo com que toda ela cresça igualmente. Avançarmos sozinhos é uma ilusão, pois que o que não beneficia a todos, não beneficia realmente a ninguém. A massa do pão, ela cresce por igual. Ela não cresce só um pedacinho lá e a outra fica baixa. Quando ela cresce, cresce por igual. Busquemos então no Evangelho de Jesus, nas preces, nos estudos permanentes, dentro dessa imensa órbita bibliográfica da doutrina espírita, as lições que são o fermento que nos farão crescer moral e espiritualmente, criando condições para que adotemos cada vez mais atitudes mais e mais fraternas, ou seja, bem levedadas, com bastante fermento, para que façam crescer igualmente o restante da massa. Assim fazendo, crescendo e ajudando os nossos semelhantes
a também crescerem, estaremos edificando desde já, aqui na terra, o esperado reino dos céus, em nossas almas e em todas as almas habitantes do planeta. Então, pouco fermento não trará os efeitos esperados. Temos que continuar fermentando. Hein? Fermento em demasia, aí eu entendo que seja um fermento em demasia, seria o fanatismo exacerbado, imposições, inflexibilidades. Isso acaba desfigurando os efeitos esperados. Então, nós precisamos de comedimento, de equilíbrio, sensatez, qualidades essenciais para que a gente possa alcançar serenidade e o pleno entendimento, já que levedados, pleno entendimento para a nossa evolução. Dou por finalizado então aqui, esperando que possa ter fermentado um pouquinho a cabeça de cada um de vocês. Obrigado.